Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. As eleições de 2022 já têm gerado muita discussão. As federações, as alianças, os blocos, as pré-candidaturas. E hoje nós iremos conversar com o presidente de um dos partidos que tem mais crescido no país, partido relevante, com uma grande história na política brasileira. Já vão para 75 anos entre vindas e idas. Né? Foi fundado em 1947, teve uma grande trajetória antes do golpe militar de 64 e voltou posteriormente e continua sua luta em defesa da democracia do Brasil. Não saia daí. Em instantes, iremos conversar um pouco sobre o PSB. No programa de hoje, iremos conversar com o vereador Pablo Aires, presidente do Diretório Municipal do PSB em Mossoró, sobre conjuntura política, federação, eleições 2022 e a possível chapa Lula, PT e com a possibilidade da filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao PSB, ser vice de Lula. Pablo, presidente do Partido Socialista Brasileiro em Mossoró, vereador no município, é da comunidade rural do Jucuri e desenvolve um trabalho bastante significativo no resgate, atendimento e adoção de animais debilitados e em situação de rua, sendo também idealizador e voluntário do Instituto Ampara, uma associação que atua na defesa dos direitos dos animais em Mossoró. Isso é um trabalho que destaquei por considerar extremamente representativo. Pablo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Desde já eu quero agradecer. Seja bem-vindo, amigo. Olha, eu que agradeço, para mim é uma grande honra poder estar aqui participando, debatendo com você e com os telespectadores, né, sobre importantes pautas, tanto das questões políticas locais, quanto das questões nacionais, né, porque a gente sabe que na política, no novo momento político que o Brasil vive, está cada vez mais interligado, né, as questões políticas do nosso município com as questões nacionais. Então, é uma grande honra e estou sempre à disposição do programa. Pablo, nosso primeiro bloco nós iremos conversar um pouco sobre conjuntura nacional. Qual a avaliação que você faz do governo Bolsonaro? Olha, a avaliação do governo Bolsonaro eu poderia dizer que é a pior possível, né? Mas não que seria inesperada. Então, quem conseguiu, quem acompanhou o Bolsonaro enquanto deputado, né, já via a sua alta falta de capacidade, de qualidade para o debate público, né, para as suas experiências e as suas visões de vida e o que ele deseja para o país. E aí, num momento gravíssimo da nossa história, que foi o atravessamento desse período de pandemia, Bolsonaro revelou ainda mais a sua face desqualificada e cruel, né, com o povo brasileiro, adotando sempre uma postura anti-ciência, anti-vacinação, levando, com certeza, isso nós dizemos com certeza que o presidente Bolsonaro é diretamente responsável pelo alto número de mortes nesse período de pandemia, pela postura adotada por ele e pelo seu governo, né? Então, eu considero o governo Bolsonaro uma avaliação péssima, né, que colocou o nosso povo numa posição de extremo sofrimento, um sofrimento desnecessário. Não vou dizer que, em relação à pandemia, nós não teríamos mortes com outros governos, mas eu tenho certeza que esse número poderia ser muito menor se nós tivéssemos um governo
que creditasse as suas posições, a ciência, a pesquisa, incentivasse a vacinação e não dividisse o nosso povo contra a ciência, contra as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, com certeza teríamos um número muito menor de mortes, um número muito menor de pessoas sofrendo hoje as sequelas da Covid-19. Né? E a gente sabe que não só nesse aspecto, mas em vários outros aspectos nós tivemos um governo muito ruim, né? Um governo de discursos que estimula o ódio entre as pessoas, o ódio contra grupos minoritários da sociedade. Então, nós tivemos pequenos avanços, mas importantes avanços em relação a grupos minoritários, como a comunidade LGBT, o direito de mulheres, né? Desde a Constituição de 88, que a gente vem avançando nesses direitos, e a gente viu tudo ficar na berlinda, né? No receio mesmo, e ver o regresso acontecendo em relação a isso. E há várias outras pautas, como, por exemplo, a questão do combate ao racismo. Hoje a gente vê o presidente da Fundação Palmares trabalhando contra os progressos feitos no combate ao racismo, né? Então, são pautas extremamente sensíveis, porque nós estamos falando aqui de comunidades que historicamente já tiveram seus direitos violados, né? E nós agora temos um presidente no exercício da presidência da República do nosso país que incentiva discursos como esses, e aí a gente entende que realmente é um grande desserviço que vai ficar manchado na história do nosso país, mas que nós temos também a convicção que nós podemos superar esse momento agora ainda no ano de 2022. Pablo, você fez uma avaliação do governo Bolsonaro. Agora eu gostaria de saber qual é a sua avaliação em relação à oposição nesses 3 anos de governo. Olha, a oposição tem feito um papel extremamente importante, né? Extremamente importante, inclusive no amadurecimento das instituições brasileiras. Porque se você for ver o que as instituições têm feito de combate aos retrocessos, aos desmandos do presidente Bolsonaro, vê o quanto foi importante. Bolsonaro, por exemplo, é o presidente que teve mais decretos sustados no Congresso Nacional. Então, o presidente emitiu, baixou muitos decretos, por exemplo, com afrouxamento das regras ambientais, né, dos direitos dos indígenas. Então, esses decretos acabam sendo derrubados pelo Supremo Tribunal Federal, outra instituição extremamente importante, né, na guarda da nossa Constituição, e que geralmente esses decretos acabam chegando à discussão do Supremo Tribunal Federal através do trabalho da oposição, porque hoje nós também temos um procurador-geral da República que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que acaba avalizando esses atos e praticamente estimulando a impunidade para os crimes cometidos pelo presidente. Nós tivemos recentemente a CPI da Covid-19 no Senado Federal, foi uma CPI extremamente aprofundada, né, no debate em torno da questão das vacinas, inclusive descobrindo superfaturamento de vacinas, atraso proposital, né? A CPI comprovou aí, por exemplo, que mais de 80 e-mails foram enviados pela Pfizer ao governo brasileiro com o oferecimento das vacinas, e esse retardamento foi propositalmente feito. Daí, portanto, que eu disse no início que o governo, e especificamente o presidente Bolsonaro, tem uma responsabilidade muito grande no estágio que a pandemia se dimensionou no nosso país, né? Mas aí o Congresso Nacional, através da CPI, trouxe isso às claras, né? Inclusive fazendo as sugestões de indiciamento de vários agentes políticos, né? Inclusive do entorno do governo. Então, o Congresso Nacional tem feito esse trabalho, o Supremo Tribunal Federal tem feito esse trabalho. Então, acredito que a oposição no Congresso Nacional tem os próprios governadores, né, também de oposição ao governo, tem feito esse importante enfrentamento, porque sem isso, imagine qual situação nós estaríamos, né, se o presidente tivesse trilhando esse governo sem nenhum obstáculo, né? Eu acredito que um grande retrocesso que nós vivemos a partir do governo Bolsonaro foi também a questão da reforma da Previdência, né?
E por que é que eu digo isso? Porque nós votamos recentemente na Câmara Municipal a reforma da Previdência dos servidores municipais. E aí eu também disse no início que as questões locais hoje estão diretamente relacionadas com as questões nacionais, né? Então, nós tivemos a reforma da Previdência a nível nacional, que amarrou estados e municípios para também fazerem as suas reformas. E nós tivemos esse enfrentamento aqui na Câmara Municipal de Mossoró em torno da reforma da Previdência, da aposentadoria, dos benefícios dos servidores municipais, muito amarrada à reforma da Previdência que foi feita no Congresso Nacional. E, embora aprovada no Congresso Nacional, a gente viu também um forte trabalho da oposição no sentido de resguardar o direito dos trabalhadores do nosso país, como a gente também fez aqui na Câmara Municipal, onde a gente recebeu uma reforma da Previdência talvez até mais cruel do que a reforma apresentada pelo governo Bolsonaro. Nós trabalhamos lá na Câmara junto aos sindicatos, junto aos servidores, aos partidos aliados, para que a gente conseguisse diminuir os impactos da reforma da Previdência nos servidores, para os servidores municipais, né? Então, a oposição no Brasil, tanto no contexto local quanto no contexto regional e nacional, tem feito um importante trabalho de ponderação e, quem sabe, até da redução, né, do controle dos danos que o governo vem causando ao povo brasileiro. Antes de irmos para a nossa terceira pergunta, eu quero pedir a você que está nos assistindo, que acompanha o nosso programa e que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui no cantinho do nosso vídeo tem a logomarca do História Atual, você pode clicar nele, se inscrever no canal, dê o seu like, compartilhe a nossa programação e faça o nosso trabalho desenvolver, se chegar a mais gente. É importante para fortalecimento da nossa atividade, além de levar para o público informações sobre política, história, economia, meio ambiente e outros temas de interesse da sociedade. Pablo, o impeachment da presidenta Dilma tem voltado ao debate. Dois grandes nomes, um da política e um da área jurídica, o senador Renan Calheiros e o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmaram recentemente que a presidenta não cometeu nenhum crime e que o impeachment foi por motivos políticos, que ela teria perdido o apoio, né? O PSB votou a favor do impeachment. E hoje está vendo aí que aquela atitude, né, de derrubar a presidenta Dilma não foi uma atitude coerente. Primeiro, o próprio ministro do Supremo diz, e depois Renan Calheiros, algo que já se sabia, que a presidenta não havia cometido nenhum crime de responsabilidade que justificasse o impeachment. Qual é a discussão que o PSB faz em relação a isso, né? Já que a posição do partido foi a favor do impeachment? Como o PSB se vê dentro desse cenário? Admite que errou e faz autocrítica por ter contribuído para ampliar, não para criar, mas para ampliar a crise que culminou entregando o país ao presidente Bolsonaro? Olha, primeiro fazer a consideração de que o impeachment da presidente Dilma foi um gravíssimo erro político por parte do PSB, né? E nós precisamos, inclusive, ver a conjuntura que, naquele momento, atravessava o partido, né? Nas especulações que eu faço, eu imagino que, por exemplo, se o presidente Eduardo Campos estivesse vivo, né, nesse momento histórico, talvez o PSB tivesse outra posição, né? Era a figura mais relevante, mais experiente do partido naquele momento, e o partido passava por um momento de órfão dessa liderança, né? Então, eu acredito que isso também tenha sido um motivo para o PSB perder aquele espírito de esquerda e da defesa mesmo da própria democracia brasileira frente à conjuntura política que estava posta naquele momento, né?
Mas o que eu tenho visto hoje, né, e defendido no partido, é que o partido realmente faça, como tem feito, a autocrítica em relação a esse erro. Né? As democracias e as decisões políticas, elas perpassam os erros e acertos. Né? E dos erros nós temos que extrair a experiência e a lição. Né? Então, a democracia brasileira, nova como não admite mais de nós tantos erros. Né? Então, nós precisamos pegar os erros que estão na nossa história para que sirvam de lição e que não se repitam. Eu vejo uma autocrítica feita por lideranças políticas do PSB reconhecendo esse grande erro do partido, né? Mas vejo também uma disposição no ajuste das suas posições. Né? Hoje nós temos várias figuras progressistas importantes entrando nos quadros do partido, como o governador do Maranhão, Flávio Dino, como o deputado federal Marcelo Freixo, né, que vem trazendo essa veia ideológica de um vínculo maior com o programa do nosso partido, para que a gente não se afaste dele, sobretudo dos momentos das crises institucionais que a democracia nos traz. Né? Então, eu sinto que há essa autocrítica por parte do PSB, a gente já viu declarações públicas de várias lideranças reconhecendo isso, e acho que o momento é de aprender com o erro e também de nos fortalecermos, de nos agruparmos frente ao projeto que está posto hoje ao Brasil para que a gente possa superá-lo. Né? E uma prova disso é mesmo a discussão da criação de uma federação partidária envolvendo o próprio PSB e o PT, né? Além do PV e o PCdoB, é uma discussão que está acontecendo para a criação dessa federação. Eu acho que isso também é uma prova tanto do amadurecimento do debate, quanto a aproximação de partidos que têm um programa parecido, né? Para que a gente possa agir em conjunto frente ao inimigo que está posto hoje ao povo brasileiro, que não é especificamente só a pessoa de Bolsonaro, mas todo o projeto que ele representa. Né? Então, eu acredito que esses erros precisam ser reconhecidos e nós precisamos, inclusive, aprendermos com eles, superá-los, para que a gente possa estar juntos frente aos desafios que o Brasil enfrenta nesse momento. Esse assunto das alianças é o do nosso próximo bloco. Vamos conversar um pouco agora sobre o cenário político e formação de blocos. Pablo, a cláusula de barreira, pela regra, a partir de 2022, os partidos irão precisar de ao menos 2% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, ou conseguir eleger 11 deputados federais distribuídos em 9 estados. O PSB não corre o risco de não atingir a cláusula de barreira. É um partido que eu considero consolidado, né? Ao contrário de outros partidos que enfrentam dificuldades em atingir esse percentual. Qual a vantagem fazer parte de uma federação tendo o PT como um partido majoritário? Olha, a federação ela tem ônus e bônus, né? Então, com o fim das coligações, os partidos agora só podem se agrupar em federações. Porque o que é que acontecia com as coligações partidárias? Geralmente os partidos se juntavam para disputar um processo eleitoral, né? Então, havia muito um acordo da conveniência daquele momento para o processo eleitoral, nas questões das nominatas. Então, os partidos se coligavam, passavam pelo processo eleitoral, depois de eleitos seus candidatos, a coligação ali se acabava, inclusive, muitas vezes, as coligações feitas nas eleições acabavam nem se refletindo na composição dos eleitos, né? Então, tem partidos que se coligavam, passavam pela eleição e depois de eleito, o executivo que era eleito, o governador, por exemplo, não ficava com aquele apoio daqueles partidos coligados no legislativo. Então, é muito comum que isso aconteça nas coligações. A federação, ela veio no objetivo de juntar
os partidos, não só no processo eleitoral, né, os partidos fazem a federação para disputar juntos o processo eleitoral, mas essa junção, esse agrupamento, tem que perdurar o mandato inteiro. Né? Então, são pelo menos 4 anos que esses partidos precisam agir em conjunto, inclusive sob a liderança comum, né? Tem um mesmo líder para todo aquele bloco de partidos. Isso faz com que os partidos se aproximem mais por uma questão programática, né? Então, não se trata mais só da eleição. Os partidos vão passar 4 anos juntos. Então, agora aqui não é só um namoro, é um casamento mesmo, que vai perdurar um tempo. Então, você tem que escolher a pessoa certa. Isso faz com que os partidos se aproximem em torno de um programa, né? Então, os partidos hoje, por exemplo, que discutem junto ao PT e o PSB é o PCdoB e o PV. Então, já é, inclusive, um outro ponto interessante, que a questão da federação acaba por garantir a existência de partidos importantes, como o caso do PCdoB, um partido com muita história, mas que, nesse momento, está sofrendo um risco de não atingir a cláusula de barreira. Né? Então, a sua agremiação, o seu agrupamento junto a outros partidos que têm um programa parecido, acaba por fortalecer o partido. Né? Outro ponto importante que a gente falou há pouco, Lemuel, é a questão do afinamento programático, que talvez, por exemplo, se o PSB estivesse num agrupamento desse tipo, não tivesse tido uma posição daquela em relação ao impeachment, né? Por quê? Porque os partidos passam a estar numa liderança comum, sob a liderança apenas uma liderança, e eles estão agrupados em torno de um programa. Então, assim, o desfazimento ou o desapego em relação àquele programa se torna mais difícil, até porque nas federações partidárias é feito um estatuto, né, de comum acordo entre aqueles partidos, né? Então, alguns interpretam que foi uma forma que o Congresso Nacional achou de fugir das coligações, outros interpretam que é realmente uma forma de aproximar os partidos que têm programas parecidos, né? Partidos de esquerda e centro-esquerda conseguirem estar juntos ali na sua atuação. É importante a gente destacar que no Congresso Nacional e em quase todos os legislativos do Brasil, tanto em câmaras de vereadores quanto em assembleias, nós temos hoje uma grande disseminação de partidos, né? Então, no primeiro momento, a gente acredita que essa pluralidade partidária é extremamente benéfica, mas, na prática, a gente vê graves problemas de governabilidade pelo alto número de partidos, né? E a gente sabe que muitos desses partidos não defendem exatamente um programa, mas sim criam aqueles partidos para ter acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e ter poder de barganha nos governos, né? Então, hoje o Brasil tem mais de 30 partidos políticos e a gente não acredita que tem 30 ideologias diferentes que você não conseguisse se adequar dentro dos partidos existentes, né? Então, também será uma forma de agrupar esses grupos mesmo políticos, né? Através dos partidos políticos, em torno de programas específicos. O PSB, embora não sofresse, não sofra, né, esse risco iminente de não atingir a cláusula de barreira, nós temos governadores importantes pelo país, nós temos deputados federais em alto número, mas é um momento de se somar a uma força progressista, não só capaz de derrotar o projeto que está posto, né, hoje no Brasil, mas também de garantir uma governabilidade em um novo governo, né? Que a gente precisa pensar tanto na derrota do projeto que está hoje, mas também de garantir uma governabilidade num governo progressista que venha a atuar no Brasil em 2023, a fim de garantirmos um momento de mais estabilidade política, né? Sem tantas crises, sem tanta instabilidade, e que a gente possa avançar em pautas importantes do ponto de vista da economia, do emprego, para que as pessoas voltem a ter confiança e dignidade para viver as suas vidas no nosso país. Pablo, PSB, PT, PCdoB, PV. Uma federação, como nós estamos conversando, que está cada dia mais próxima de se concretizar.
O martelo ainda não foi batido, não está definido ainda, mas pelas conversas, pelas articulações, existe grande possibilidade disso se concretizar. Como estão as conversas no Estado, em Mossoró, em torno desse projeto? Olha, a gente aqui no Rio Grande do Norte a gente já tem um alinhamento muito próximo disso, né? Aqui na Câmara Municipal, por exemplo, nós integramos, o PSB integra um bloco partidário com o PT, né? Então, eu e a vereadora Marlene formamos esse bloco, e inclusive nós chamamos de bloco progressista, para atuarmos juntos, né, nas pautas do campo progressista na Câmara. Fizemos isso, por exemplo, agora na reforma da Previdência, em outros momentos do ano passado e nesse ano, que nós trabalhamos em conjunto, né, para fortalecer as pautas. Então, no âmbito municipal, já se caminha nesse sentido, né? No âmbito estadual, o PSB faz parte da base da governadora Fátima Bezerra, através de 2 deputados, né, estaduais pelo PSB, e nós também temos um deputado federal, o deputado Rafael Mota, que tanto dá essa sustentação, essa parceria administrativa com o governo Fátima, como faz um trabalho de oposição no Congresso Nacional ao presidente Bolsonaro. Então, no Rio Grande do Norte, nós temos esse alinhamento, que inclusive nós não sofreríamos nenhuma divergência em se confirmando a federação, que inclusive é importante dizer que, diferente das coligações, a federação ela é fechada no âmbito nacional e ela vincula estados e municípios, né? Porque nas coligações, cada município, por exemplo, poderia fazer a sua coligação com o partido que quisesse. Cada estado a mesma coisa, e a nível federal também poderia, inclusive, fazer com partidos distintos das coligações de outros estados. A federação não, né? A federação ela é fechada, ela é negociada a nível nacional, e a partir do momento que, por exemplo, o PSB fizer uma federação a nível nacional com PT, PCdoB e PV, em todos os estados e em todos os municípios do Brasil, essa federação também será automaticamente feita, né? Inclusive, isso vai passar pelo processo eleitoral de 2024, né? Então, as eleições de 2024 para prefeito e vereador terá a mesma composição partidária da federação, que será fechada agora, né? Mas, como eu disse, pelo menos a um nível de Rio Grande do Norte, nós não temos nenhuma divergência desse tipo, porque a gente já tem esse afinamento, esse diálogo com esses partidos. Então, tanto a nível aqui de Mossoró, como a nível do estado do Rio Grande do Norte, através dos deputados estaduais, através do deputado federal Rafael Mota, já existe esse afinamento, que aí a gente entende mesmo que é um fortalecimento necessário das nossas bases com os partidos aliados, para que a gente possa avançar nas pautas que são em comum entre nossos partidos. Pablo, um outro desafio para os partidos de esquerda é o pragmatismo do eleitor. O eleitor ele quer candidatos menos ideológicos e mais práticos. Pelo menos é isso que a gente tem acompanhado, tem conversado com pessoas, né? Diante de uma conjuntura de crise, desemprego, o eleitor se preocupa menos com a ideologia e mais com o pragmatismo, com a prática. Como é que o partido lida com essa situação? Como é renunciar um pouco a esse discurso ideológico e ter um discurso mais prático para o eleitor? É difícil para vocês fazer isso? Olha, Moel, essa semana eu assisti um vídeo de um eleitor aqui de Mossoró que saiu em um jornal, num mercado, né, aqui da cidade, e o repórter perguntava a ele quais eram as intenções de voto dele, né? E ele disse assim: eu voto no presidente Bolsonaro e voto na governadora Fátima, e não tem quem mude. Então, aí a gente já vê a complexidade do pensamento do eleitor brasileiro, né? Porque se nós formos ver do ponto de vista ideológico, é praticamente inconcebível um voto nesse sentido. Mas realmente a gente vive um momento onde o eleitor ele está mais preocupado com as questões pragmáticas. Por quê? Nós vivemos um momento de alto desemprego no país, um momento em que as pessoas estão preocupadas
com se vai ter o que comer, né? Então, realmente, e isso não acontece também por acaso, né? Há um projeto em curso para levar a nossa população para esse tipo de pensamento, onde é um ambiente favorável para que discursos fáceis e discursos populistas cresçam, né? Isso a gente vê, por exemplo, também quando se fala nas questões de segurança pública. Então, o brasileiro sofrendo muito com a alta violência, veio um projeto se apresentando como só bandido bom é bandido morto, ou vou colocar na cadeia, ou vamos distribuir armas, vamos liberar tudo, com um discurso de muita facilidade, mas do ponto de vista científico, por exemplo, extremamente raso, né? Então, mas o eleitor, quando está, a população, o cidadão, quando está colocado numa posição de extrema vulnerabilidade, ela não se preocupa, ela quer uma resposta rápida, pragmática, sem querer saber se é esquerda, se é direita, se é ideológico ou não. Quer saber se vai poder sair na rua e não ter medo da violência. E quando aparece um projeto que diz que vai distribuir arma, que vai botar todo mundo na cadeia, então acaba que a vulnerabilidade social que a nossa população está submetida acaba por querer enxergar, né? Nós queremos ter um salvador da pátria, mas na verdade, nós é que precisamos construir isso, inclusive com bases muito sólidas. Então, não tem como nós falarmos em segurança pública, né, na violência que se estende na rua, sem nós falarmos, por exemplo, no investimento na educação, sem falarmos, por exemplo, na geração de oportunidades de emprego, de desenvolvimento das pessoas, do empreendedorismo, do concurso público, dos planos de cargos e carreiras. Nós precisamos dar condições aos brasileiros de terem acesso à educação e acesso às oportunidades. Porque o que nós temos visto hoje é que as facções e as organizações criminosas conseguem chegar muito mais rápido à nossa juventude, à juventude brasileira, do que o Estado brasileiro. Então, muitas vezes, num bairro periférico, falta uma escola, mas não falta uma facção criminosa que chega ali como opção àqueles jovens, né? Nós vemos muitos jovens hoje na dificuldade, por exemplo, nós temos muitos atletas aqui em Mossoró com dificuldade de financiamento para se especializar, para participar das suas competições. Nós temos fazedores de cultura com dificuldade de acesso aos fomentos para desenvolverem as suas atividades. Então, nós precisamos criar um Estado social preocupado, voltado, com a sua atividade extremamente voltada a atender a nossa população, né? Para que discursos fáceis como esses não tenham um ambiente favorável à sua disseminação no nosso país. E a partir daí é que nós podemos criar essa consciência política nas pessoas de que as coisas precisam ser resolvidas o mal pela raiz, né? Então, não é só prendendo mais pessoas e distribuindo armas que você vai resolver o problema da segurança pública se você não tem um trabalho ali na base de acesso à educação e de geração de oportunidades para as pessoas. Então, temos que ter essa visão completa em torno dessas dificuldades. O que nós temos feito para, nesse momento, fazer o debate público, no momento em que as pessoas estão mais preocupadas com o discurso pragmático do que com as questões ideológicas, é mesmo fazer o vínculo, a referência que isso tem diretamente com a vida das pessoas. O discurso ideológico, nesse momento, ele precisa sair do discurso em tese para o discurso na prática, né? Então, por exemplo, quando nós discutimos recentemente a reforma da Previdência aqui na Câmara Municipal, nós precisamos dizer aos professores, por exemplo, o que é que vai acontecer com a aposentadoria dele. Nós precisamos dizer ao agente de trânsito, à guarda municipal, aos trabalhadores, servidores da saúde, o que é que vai acontecer com a sua aposentadoria, o que é que vai acontecer com seus benefícios, né? E por que é tão importante termos partidos políticos e parlamentares que têm afinidade e que têm comprometimento com as causas dos trabalhadores, né? Então, é a partir daí que essa ligação ela consegue ser feita entre o discurso ideológico e o discurso pragmático, né? Outras pautas em relação, por exemplo, a direito de minorias, eu tento, de todas as formas, abordar dessa forma, né? Quando nós tratamos, por exemplo, das questões
da comunidade LGBT, eu gosto muito de buscar fazer a referência com a própria família dessas pessoas, né? Hoje, quase todas as famílias têm alguém da comunidade LGBT na sua família. Então, mostrar as dificuldades que essas pessoas são expostas, as discriminações que elas sofrem desde criança, as dificuldades de acesso ao emprego para as pessoas, por exemplo, trans e travesti, que tem uma grande dificuldade. Hoje nós temos aí, por exemplo, um dado de 90% das pessoas trans e travestis no Brasil não têm acesso ao emprego formal. Então, essa comunidade está quase toda exposta a subempregos ou a prostituição, né? E aí é importante nós, embora seja um discurso ideológico, trazer para a nossa prática, né? A gente sempre aborda, quando a gente roda aqui, por exemplo, as BRs, as rodovias da nossa cidade, nós vemos muitas pessoas trans e travestis nessas rodovias expostas à prostituição e a todo tipo de violência, né? E isso não deve, em momento nenhum, ser encarado como uma opção dessas pessoas, mas foi a condição que as circunstâncias da vida as colocaram, né? Então, nós precisamos fazer essa ligação do discurso ideológico em tese com a nossa realidade prática no âmbito da segurança, no âmbito da educação, no âmbito das nossas aposentadorias, dos direitos dos trabalhadores, da violação aos direitos das minorias, né? Com um discurso prático do nosso dia a dia, para que as pessoas entendam que o discurso ideológico é também o discurso prático do nosso dia, da nossa vida, muitas vezes nossa mesmo, muitas vezes de um filho, de um parente nosso, e por isso que é tão importante a escolha de um voto certo em partidos e em políticos que tenham afinidade, que tenham realmente o comprometimento de defender as causas que são do interesse da nossa população. Vamos seguindo agora para o nosso terceiro e último bloco da entrevista com o vereador Pablo Aires, presidente do Diretório Municipal do PSB em Mossoró. Pablo, eleições 2022. A principal bandeira da esquerda é derrotar Bolsonaro? Olha, eu acho que não só especificamente derrotar Bolsonaro, mas o projeto que ele representa, porque nós não podemos correr o risco de trocar os 6 por meia dúzia, né? Então, nós temos hoje candidatos postos a concorrer à presidência da República, que pode até ter uma figurinha ali mais bonita, mais bem aparentada, mas que na prática representa o mesmo projeto, né? Então, nós não podemos nos colocar na cilada de trocar os 6 por meia dúzia. Então, não só a esquerda não só precisa se comunicar com a população para derrotar o projeto de Bolsonaro, mas realmente todas as suas práticas que possam ser reproduzidas em outros candidatos, né? Então, nós precisamos realmente focar em um governo que venha trabalhar a reconstrução política do nosso país, porque há vários anos o Brasil passa por muita instabilidade política, que reflete na instabilidade social, que reflete na instabilidade econômica, né? Então, nós precisamos derrotar o projeto que está posto, tanto do presidente Bolsonaro, quanto das práticas e dos discursos que ele adota, que estão presentes, né, nas falas de outros candidatos, para que a gente possa ter um governo a partir de 2023, que venha a reconstruir todos esses retrocessos que nós temos vivendo, que nós estamos vivenciando ao longo desses anos, inclusive com o fortalecimento da pesquisa e da ciência novamente, com a recriação, por exemplo, do Ministério da Cultura. Precisamos novamente valorizar a nossa cultura, a nossa história, que tudo isso tem sido destruído ao longo desse tempo. As leis de proteção ambiental, dos direitos dos indígenas, né? Todas essas áreas vêm sofrendo forte agressão do atual governo, e eu acho que a esquerda tem um dever de fazer essa reparação de avanços que já vinham acontecendo e foram derrubados, mas que a gente possa reconstruir, não só no sentido de derrotar o atual governo, mas também de derrotar a possibilidade de que outros projetos que tenham o mesmo viés possam prosperar no Brasil.
Como estão as articulações para montar o palanque de Lula no Rio Grande do Norte? Olha, Lula tem uma altíssima aprovação, né, no Rio Grande do Norte. Nós temos uma governadora do mesmo partido, do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, que vem como favorita para as eleições agora de 2022 para a sua reeleição, né? Então, digamos que naturalmente o presidente Lula tem já um palanque montado, inclusive com a federação partidária, isso vai ficar cada vez mais claro em torno dos partidos que vão estar na base do presidente Lula, mas é natural que esse palanque já esteja montado, pois hoje nós temos no Rio Grande do Norte a governadora do Partido dos Trabalhadores, temos um senador, né, que é o senador Jean Paul, temos deputados federais que apoiam também o presidente, são partidos aliados, então o presidente Lula com certeza terá um palanque extremamente forte no Rio Grande do Norte, sobretudo pela sua aprovação popular, né? Que independentemente de apoios de prefeituras ou não, o presidente consegue conversar, dialogar diretamente com a população norte-rio-grandense, e isso, prova disso, inclusive, foi o resultado das eleições de 2018, onde mesmo o presidente Lula não sendo o candidato, o PT saiu extremamente bem votado da nossa cidade, do nosso estado, na verdade, da nossa cidade também, mas num contexto, né, de grandes ataques e toda uma conjuntura montada para o enfraquecimento do PT naquele momento, né? Então a gente entende que naturalmente o PT vai ter esse palanque fortalecido, especialmente o presidente Lula, e provavelmente esses partidos que se discutem, a federação e os outros partidos aliados ao governo do Estado na Assembleia Legislativa vão dar sustentação à candidatura do presidente Lula no Rio Grande do Norte. Para concluir a nossa entrevista, nós podemos cravar Alckmin no PSB como vice de Lula? O que você acha dessa situação? Olha, eu acho que é mais fácil a gente cravar que Alckmin será o vice de Lula do que exatamente no PSB, né? Hoje nós temos realmente essas conversas, essa negociação com o ex-governador Geraldo Alckmin para sua entrada no PSB, e o PSB fazer a indicação da vice-presidência na chapa de Lula, né? O que acontece é que me parece, né, uma avaliação aí pessoal, que o presidente Lula, como favorito às eleições desse ano, também se preocupa em dar os recados políticos e garantir a governabilidade, que é uma coisa que eu particularmente acho extremamente importante, né? Não só derrotar o presidente Bolsonaro, mas também garantir a governabilidade, um mínimo de estabilidade política nos próximos anos de governo. Então, me parece, com essa posição, o presidente Lula, inclusive, comentou sobre isso há alguns dias, né, sobre a possibilidade de Geraldo Alckmin ser o seu vice, me parece muito um recado de um discurso de moderação, né, de união, que inclusive é uma pauta que a oposição ao governo Bolsonaro vem fazendo ao longo dos anos, né, que precisa se criar uma frente ampla democrática, no sentido de, nesse momento, nós precisamos superar o governo Bolsonaro e garantir a governabilidade do próximo governo, né? Então, é um passo por vez. Me parece que o presidente Lula tem essa visão no sentido de mandar um recado de moderação, né, de tranquilidade e de garantia de uma estabilidade política pela governabilidade no Congresso Nacional, mas aí o ex-governador Geraldo Alckmin tem conversado com o PSB, tem conversado com outros partidos, né, já saiu do PSDB, então a gente não sabe exatamente, nós estamos no momento de muitos testes, né? Não estamos ainda exatamente no momento de fechamento das coisas, de realmente como é que vão acontecer. Então, acho que nesse momento o nome do ex-governador Geraldo Alckmin está sendo testado para ser o vice de Lula e vendo a reação dos vários atores da nossa sociedade, né? A população, o mercado financeiro,
a imprensa, os próprios partidos políticos, como é que se comportam uma informação como essa, né? E o tempo é quem vai dizer que a partir dessas ponderações e desses comportamentos, se o ex-governador Geraldo Alckmin realmente se concretiza como vice de Lula, que eu acho provável que sim, né? Mas não sei nesse momento se isso seria certeza ser pelo PSB. Estamos concluindo nossa entrevista com o Pablo Aires. Eu abro agora para as considerações finais. Fique à vontade. Olha, primeiro agradecer a oportunidade de conversar aqui com você, com todos que possam nos assistir a qualquer momento, né? Dizer que realmente nós vivemos um momento grave na política brasileira, em toda a nossa sociedade, que exige de nós posições, né? E atitudes para a recuperação do nosso país. Então, eu acredito de verdade que o nosso país tem jeito, né? Embora aventuras sejam tomadas, como é o caso da eleição do presidente Bolsonaro, mas eu gosto muito de ver as lições que nós podemos ter com isso e o amadurecimento político e social que isso vai trazer para a nossa população. Então, o Brasil precisa que nós todos, nas nossas cidades, nos nossos estados, possamos estar unidos para a reconstrução do nosso país. Nós temos feito um trabalho com muita dedicação na Câmara Municipal de Mossoró para contribuir com esse novo momento que o nosso país precisa, né? Então, dizer às pessoas que quiserem nos acompanhar o nosso mandato, acompanhar o trabalho do PSB aqui em Mossoró, também podem estar nos acompanhando pelas redes sociais, através do @PabloAiresRN, pode estar interagindo com a gente, mandando suas demandas, suas sugestões e participando efetivamente da política, que é isso que faz realmente nós termos uma política democrática, né? Não só representativa, mas com a participação direta dos nossos cidadãos. Nós agradecemos ao vereador Pablo Aires pela sua participação, por gentilmente ter cedido esse espaço na sua agenda para conversar conosco. E para você que nos acompanha, um forte abraço e até a próxima semana.